Fala família Palmeiras, olha só, quartou meus amigos, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as expectativas do Palmeiras nesse Mundial de Clubes, o interesse do Palmeiras também em meio-campista argentino, bom de bola o jogador, e também proposta do Al Hilal por Abel Ferreira. Tudo que rola no mundo Palmeiras você fica sabendo aqui, então se você não é inscrito no canal já se inscreve agora, deixa seu joinha, não perde tempo e bora pro vídeo de hoje, avante palestra. Vai pro Palmeiras, né? Vamos falar do Estevão como prometido. Disse que teria uma entrevista exclusiva com o Estevão aqui hoje no Globo Esporte. E o Edgar Alencar e a Gabi Ribeiro fizeram uma resenha com ele, muito legal, falando sobre a ansiedade da Copa do Mundo de Clubes, falando sobre a ida do Chelsea, e você vai conferir isso agora. Estevão, despedida dos sonhos pra joga da base! Luz, câmera, ação. Olha pra vocês, né? Pode olhar pra Você tá com uma gente cara aqui. meio tipo de... Pode falar. De quê? Pode falar. Tá intimidadora? Eu sou o Edgar, muito prazer, tá tudo bem. Uma realidade. Já viu que é papo, né? É resenha. O que você tá vivendo? O que é isso? Tô vivendo um monte de coisa, cara. Os últimos dias estão sendo bem agitados, mas estão sendo muito bons também, sabe? Tô aproveitando ao máximo. Acho que eu nunca me senti tão leve agora no Palmeiras, sabe? É mesmo? Leve? Com certeza. Com tudo que tá na tua cabeça? Com tudo, por incrível que pareça. Tem alguma coisa que você já de cara pensa, cara, eu vou sentir muita falta disso aqui no Palmeiras? É difícil falar uma coisa só, sabe? Mas acho que de quando no café da manhã tá todo mundo ali reunido, sabe? Tem a resenha, todo dia ali, sabe? Um momento que a maioria só jogadores ali. Acho que é esses momentos que vão bater forte no peito. O que você tá mais ansioso? Pra mudança total da tua vida lá, pra Inglaterra, Chelsea ou pro Mundial? Boa pergunta. Eu sei que vai ser uma mudança bem drástica, vai ser difícil. Mas o Mundial também tô ansioso para ver os jogadores de perto também, Messi, outros jogadores. Logo depois da Copa do Mundo de Clubes, Estevão já se apresenta ao Chelsea. Se bem que apresentado ao time, ele já foi há algum tempo. Você já troca ideia com os jogadores de lá? Já troquei. Ah, mas conta aí, como é que foi esse contato? O primeiro foi o Palmer, né? Que de quando eu assinei, acho que 2 dias depois eu joguei. E fiz um gol e do nada eu fiz a comemoração dele, sabe? Foi tipo, do nada mesmo, não tinha nem planejado fazer. E aí marquei ele no Instagram, ele respondeu, a gente conversou. E esse ano mesmo ele mandou mensagem de novo, falando que tava me esperando. Em inglês. Em E aí? inglês, esse chat GPT. Eu tô aprendendo. Quantas aulas você tá fazendo por semana? Então, no começo do ano eu tava olhando todo dia. Tô vendo todo dia. Porque tava fácil, né? Porque eu não viajava tanto e agora eu tô fazendo 3 vezes por semana, que é o que dá. So, one question in English? Não, Ok. Isso, ok. Brincadeira. Aproveita o português até o final. Deixa eu aproveitar o Brasil, né? Em bom português, Estevão detalhou uma história ainda pouco conhecida pelo torcedor do Palmeiras. Eu cheguei machucado no Palmeiras, né? Cheguei com o joelho praticamente estourado. Eu tava no Cruzeiro, que era Minas, e vim pra São Paulo, que é outra realidade. Teu joelho esquerdo? Joelho esquerdo, eu tenho um parafuso no joelho. Você chegou já? Cheguei operado. Quantos anos você tinha na cirurgia? Tinha 13. E nessa transição da base foi complicada, mas eu consegui. Profissional foi mais ainda, porque os caras, brucutu, gigante. Num dia eu tava treinando com os moleques, no outro dia eu tava enfrentando o Gomes na zaga, né? Então ainda mais Paraguai, bate, forte, Murilo, então nem se fala. Murilo nem chega, até hoje eu nem chego perto do Murilo. Isso aqui te deu medo na tua carreira? Muito. Tão novo. Muito. E tinha medo de voltar e não ser o que era, né? Às vezes voltar e machucar de novo. Num dia, empilhando troféus na base. No outro, na seleção, com jogadores que até ontem eram referências para ele, como Vini Júnior e Rafinha. Em Salvador, você não tinha entrado no jogo e a torcida começou a gritar seu nome no jogo do Brasil com esses caras em campo. Galera pedindo Estevão, Estevão. Você chegou a ouvir a torcida aquele dia? Naquele Tava só parado. Falei, gente do céu. É aí que a gente cai um pouquinho na realidade, né? De ter esse carinho agora não só do Palmeiras, mas de todo o povo brasileiro, sabe? É incrível. Rede social, cara, às vezes o cara te coloca lá embaixo e você nem sabe o que você fez. Como é que você encara quando esses comentários chegam pra você? O mundo de hoje, se você não saber lidar com essas redes sociais, acaba te levando pra baixo, mas
Tenho minha família ao meu lado, coisas que não me afetam, pessoas falam, entra pro ouvido e sai pro outro, porque eu sei do meu potencial, eu sei onde eu posso chegar, eu sei aonde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Tudo que eu puder, cara. Claro que a gente almeja ser melhor do mundo, conquistar uma Copa pelo Brasil, Champions League. Então, são objetivos sonhos que eu tenho na minha vida. Você começou falando que eu tava especialmente com uma cara de intimidade. Te intimidei ou não? Ô, louco. O cara tá um zagueiro de tudo quanto é. Fechou? Estevão, senhoras e senhores. Boa intimidação? Foi uma resenha tranquila. Foi bem demais, mano. Foi tranquilo. Foi de boa. Você não reclama de dar entrevista pra gente, não é legal. Até nunca mais, a gente tá... Nem vem pro Mundial, hein? Já. Não tá aqui também. O José Paz está na academia de futebol para falar sobre o Palmeiras. Boa noite, Zé. Conta pra gente como é que tá a preparação do elenco para o Mundial. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente, beijo especial para Francisco José Lang Fernandes de Oliveira, um prazer enorme ter o senhor de volta aqui na sua casa no Gazeta Esportiva, homem que me deu a primeira oportunidade na televisão brasileira quando eu tinha 19 aninhos, gente. Faz 15 anos isso aí, já tô aqui agora. Um beijo, Chico Lang, no seu coração. Olha só, Michele, você me perguntava aí em relação ao Palmeiras, time que o Chico Lang adora. Palmeiras encerrando aí a sua preparação aqui no Brasil, justamente para o Mundial de Clubes da FIFA, que começa no próximo dia 14, né? O Palmeiras estreando no próximo dia 15 contra o Porto, lá em Nova Jersey, bem pertinho de Nova York. E aí o Palmeiras, ele vai ter alguns probleminhas, tem alguns desfalques aí nessa reta final de preparação aqui no Brasil. E esses desfalques, eles não estarão, esses jogadores aí que eu vou citar daqui a pouquinho, eles não estarão nos primeiros dias de preparação do Palmeiras lá nos Estados Unidos para o Mundial, porque o Palmeiras viaja no próximo dia 9, na segunda-feira que vem, lá para os Estados Unidos, e o Palmeiras tem 8 convocados aí para a data FIFA agora aqui, né, na América do Sul. Então bota na tela aí, diretor, quem são os convocados do Palmeiras que estão desfalcando aí o Abel Ferreira nessa semana e desfalcarão também o treinador português aí 2 dias da semana que vem lá nos Estados Unidos. Olha só, tem o Estevão, que está com a seleção brasileira, Richard Rios com a seleção da Colômbia, tem o Gustavo Gomes com o pessoal lá do Paraguai, 3 jogadores na seleção do Uruguai, Facundo Torres, o Martínez e também o Piquerez, e 2 atletas na seleção brasileira sub-20, o Benedetti e também o Luigi. O que vai acontecer? Esses caras todos aí vão chegar no dia 11 lá nos Estados Unidos em um voo fretado pela tia Leila, no avião da tia Leila. Por quê? Porque eles vão estar jogando aí eliminatórias, amistosos, aquela coisa toda, a seleção brasileira sub-20 jogando amistosos. Então todo mundo estará lá no dia 11 no avião da tia Leila. Tia Leila vai levar todo mundo lá para os States e vai com eles, inclusive. Não vai antes não, por uma questão de logística. Quem está aqui na academia de futebol até a próxima quinta-feira é o Gabriel Jesus, aquele mesmo campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Está se recuperando aí de uma lesão, né, no joelho esquerdo, acabou passando por uma cirurgia para correção ali do ligamento que ele rompeu, o LCA, né, o ligamento colateral anterior, cruzado anterior, e ele está se recuperando aqui na academia de futebol até a próxima quinta-feira, jogador do Arsenal, se machucou no início desse ano, né, mas está se recuperando, está tudo caminhando dentro do esperado com o Gabriel Jesus, atacante, 28 anos, foi até cogitado no Palmeiras no final do ano passado, mas não veio para o Palmeiras, preferiu continuar lá no Arsenal da Inglaterra, se machucou num jogo contra o Manchester United e está fazendo aqui uma parte aí da sua recuperação física na academia de futebol que ele tanto conhece. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, estúdio novinho em folha, né, Michele? Daqui a pouco eu retorno para a gente falar de mercado da bola. A janela está aberta justamente por causa do Mundial de Clubes aí da FIFA, né? Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Beijo grande para vocês e até daqui a pouco. Você não tá com frio, Zé? Ué, ele esqueceu o agasalho. Zé, ele Certeza, ué. Gente, hoje ele quando tem sol, ele usa blusa? Então, ele deve estar congelando, né? O Zé é o carioca mais atrapalhado que eu conheço. Verdade, de fato. Quando tá quente, ele tem blusa. Ô, Zé, quando tá frio, ele tá sem blusa. O que aconteceu, José? O que aconteceu? Não, eu tô com agasalho, mas não tá tão frio não, tá gostosinho, tá tranquilo. Tá gostosinho. Gostosinho, vou falar gostosinho. Bom, tem maluco Chico Lang, Osmar Garrafa,
Palmeiras, grande fase. Eu acho que eu sou doido, só tem maluco. Olha, vou dizer uma coisa para você, meu querido Osmar Garrafa e Michele. O Palmeiras deixou uma má impressão antes de ir para os Estados Unidos. Você gosta? Que má impressão. Vai perder para o Cruzeiro 2-0. O Cruzeiro está subindo nas tabelas. Ah, mas pelo amor de Deus. Você gosta, né? Um time Tripudiar, pronto. né? O time do Palmeiras é um time pronto. É um time que encara qualquer parada e de repente leva 2-0 do Cruzeirinho. Mas foi o final de semana que todo mundo o Cruzeiro, jogou mal. O Cruzeiro tá numa crescente, é a equipe que vai, nesse momento, pelo que tá jogando, dá pra você colocar ali entre aqueles que vão brigar pelo título. É bem verdade que o Palmeiras... É bem verdade que no meio de semana o Palmeiras tinha amassado pela Libertadores, jogou muito bem e tal. No final de semana tinha essa expectativa e com o Cruzeiro não venceu. Mas eu acho que o Palmeiras chega no Mundial com uma boa surpresa, Chico. Com certeza. É um time que está todo arrumadinho, né? Todo time tá com cabeça, tronco e membros, né? Vamos dizer assim. Então eu acredito que vai fazer uma figura razoável nesse Mundial. Porque os adversários são muito difíceis. Nessa primeira fase que o Palmeiras pega, nem tanto. Vocês vão se surpreender com esse Mundial. Vai encarar o time do Messi. O Messi não é brincadeira, não. Ele é o maior jogador de futebol do mundo ainda. O time do Messi não vai pagar placer nem na primeira fase, Chico Lange. Eu não sei, eu não sou tão otimista. Chico, é futebol de outra intensidade, futebol norte-americano. Eu não sei, eu só quero ver... O futebol norte-americano é futebol de outra intensidade. Não, mas o Garrafa, eles estão jogando bem agora, não mas é jogam assim? Contra quem, gente? Por favor, não, né? Mas peraí. É um futebol quase amador, o futebol que você... Garrafa, não sei não. Palmeiras é Brasil, Garrafa. Palmeiras é Brasil. Ou é sério? É Brasil. Só para de ironia. Não, eu vou torcer pro Brasil. Não era sem ironia. Não, eu quero combinar para o Brasil. Quero torcer pelo Brasil. Olha o corte para as redes sociais. Chicão, você vai torcer pro Palmeiras? Como é que vai, né? Vou torcer para o Brasil. Vou torcer para o Palmeiras. Palmeiras é Brasil. Você vai torcer para o Palmeiras, acontecer o quê com o Palmeiras? Você vai torcer. Que ele jogue muito bem, fique tranquilo, né? Que consiga grandes resultados. Você acredita. Eu acredito no Evidente. Chico. Eu não acredito, não. Eu acredito. Fiz até uma macumbinha para não dar certo. Tá vendo? Sabe aquelas macumbinhas que pendura a figa? Aquelas figuinhas assim. Chico, agora falando, você sabe por que eu estou falando isso? Porque os clubes europeus estão passando por um processo de transformação nesse momento, não é? Por exemplo, o PSG, ele chegou no seu limite para conquistar a Champions, que era o título tão sonhado. Agora não ganha mais nada. Então tá bom. Então eu quero começar a avaliar, Palmeiras e Champions. Palmeiras e PSG. Você acha que não pode dar jogo? Pode dar jogo. Eu acho que vai Porque não é o PSG da final, não é o PSG que pegou a Inter. É um PSG com uma outra cabeça. Eu não sei não, É uma outra cabeça, gente. O Real Madrid não tem mais Ancelotti, né? Técnico novo chegando, jogadores saindo, jogadores chegando. Entendeu? Quem da Europa tá focado nesse Mundial? E o Abel, ele é um maluco, ele é um tarado por títulos. Que é isso? Ele é tarado por títulos, o técnico do Palmeiras. Então, não será surpresa de uma boa campanha. Se ganhar o Mundial. Aí vai ganhar o Mundial, então. Na sua opinião, o Abel Braga, o Abel Ferreira vai ganhar o Mundial. Não estou dizendo. Onde está o Abel Braga? Onde está? Vamos esperar o Mundial começar e aí talvez a gente pode conversar. Aí vai ser o segundo Mundial do Palmeiras? Vai ser o primeiro, né? Não. Pelo amor de Deus, vira sua boca pra lá. Não vai ter nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Não tem nada no passado. Mas você já mudou de claro que o Garrafa não tá maluco. Não, eu vou torcer pro Palmeiras. É claro que o Garrafa não tá maluco. Os europeus são os grandes favoritos à conquista do Mundial, né? As grandes potências. Mas a gente tem que avaliar o cenário. Tem um resto de esperança aí. A gente vai avaliar o cenário e durante a competição a gente vai conversar. Você vai avaliar. Hora de falar sobre o Palmeiras para registrar um prejuízo pesado que o Verdão teve nos meses de março e abril. O COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, aprovou os balancetes dos 2 meses. E a soma de março e abril registrou um déficit de 78 milhões de reais. A previsão era de um prejuízo nesses 2 meses de 47 milhões. O maior prejuízo se deu no mês de março, quando o clube arrecadou 54 milhões e gastou 92 milhões. No mês de abril foram arrecadados 77 milhões com despesas de 86 milhões. É incrível como o Palmeiras, que é bem administrado, gasta bastante. Ainda assim, o saldo na temporada é positivo graças aos meses de janeiro e fevereiro, quando o Palmeiras fez uma série de vendas
e também arrecadou grana de transferências do ano passado. Por conta dos 2 primeiros meses, o superávit era de 159 milhões de reais. Com esse prejuízo de 78 milhões, dá para dizer que o Palmeiras segue no azul em mais de 80 milhões de reais. Só para completar em relação ao Verdão, Gabriel Jesus publicou fotos dele treinando, trabalhando na academia do Palmeiras, mas você, torcedor alviverde, não deve se entusiasmar com a ideia de sua contratação. Jesus está passando um período de férias, mas se recuperando de uma lesão no joelho, ele voltará a partir de julho para jogar no Arsenal. Para completar o vídeo, preciso te atualizar sobre o Palmeiras e a possibilidade de Paulinho, reforço de 115 milhões de reais, além das sessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Paulinho pode passar por nova cirurgia. Depois do Super Mundial, ele vai ser submetido a um tratamento intensivo, ainda ligado àquela fratura na tíbia que lhe causou uma cirurgia no fim da temporada passada. O Paulinho só estreou com a camisa do Palmeiras em abril desse ano. A avaliação é de que ele ainda não consegue jogar com 100% da capacidade, das sentidores, e depois do Super Mundial de Clubes vão submetê-lo a um tratamento intensivo. Se não houver evolução, como última solução, ele vai ser submetido a mais uma cirurgia, informação trazida nessa terça-feira pelo nosso Palestra, informação bastante importante, especialmente porque o papel do Paulinho para o segundo semestre no Palmeiras aumentaria a partir da transferência do Estevão para o Chelsea. Você sabe que o atacante revelado na base do Palmeiras está vendido ao clube inglês. E você, o que pensa dessa história? A única coisa que me vem à cabeça com essa notícia é de uma frase da Leila Pereira em entrevista ao UOL, afirmando que o Palmeiras nunca contrataria um jogador machucado. Ela fazia referência ao Neymar, pois o Palmeiras, além de contratar um jogador machucado que havia passado por cirurgia, agora corre o risco de ver esse mesmo jogador ter de passar por um novo procedimento cirúrgico. Bom, família, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras, e eu quero começar aqui falando sobre o interesse do Palmeiras no meio-campista Ezequiel Barco, meus amigos. Para quem não conhece, meio-campista argentino, joga no Spartak Moscou, tem 26 anos de idade, 27 jogos nessa temporada, acho que são, se eu não me engano, 12 gols e 7 assistências, se eu não me engano é algo, ou são, eu acho que é isso, 12 gols e 7 assistências, são 19 participações em gols em 27 jogos para um jogador meio-campista, e esse deve ser o jogador aí alvo da diretoria do Palmeiras para essa próxima janela de transferências para substituir Estevão. Qual que é os empecilhos? Porque vocês sabem, toda contratação do Palmeiras tem empecilho, meus amigos, nunca é fácil. Flamengo também tem interesse no jogador, esse é o primeiro empecilho, então seria uma disputa aí entre Palmeiras e Flamengo. Segundo ponto, o jogador custa nada mais, nada menos do que 20 milhões de euros, meus amigos. Então, a princípio, a ideia, né, da diretoria do Palmeiras é iniciar contato com a diretoria do Spartak para que ocorra aí uma possível liberação por valores menores, o que eu particularmente acho muito difícil, até mesmo porque é um dos jogadores de destaques lá, né, então o jogador vem vindo muito bem aí nessa última temporada, como eu passei os números para vocês aí, tem sido destaque no campeonato russo e não é do interesse do time negociá-lo. Porém, o Palmeiras fará o contato e assim que nós tivermos mais informações, nós traremos aqui para vocês ficarem ligados por tudo que rola no mundo Palmeiras também. E hoje, falando sobre isso, né, sobre negociação e tudo mais, hoje saiu a notícia de que há 20 dias atrás, Al Hilal entrou em contato com Abel Ferreira e deu uma proposta nada mais, nada menos de 9 milhões de reais, né, se a gente for trazer para real, 9 milhões de reais para Abel Ferreira. O triplo do que ele ganha no Palmeiras hoje. Abel Ferreira disse: não, obrigado, estou focado no Super Mundial de Clubes e não desejo sair do Palmeiras nesse momento. Achei interessante a postura do Abel Ferreira, né, porque em outros momentos aceitou uma proposta, chegou a assinar um contrato com outro clube, o que trouxe aí inúmeros imbróglios para o Palmeiras, inclusive juridicamente falando, né, então assim, um baita prejuízo financeiro. Então, Abel Ferreira pelo menos honrou o seu contrato, deu sua palavra e continuou no Palmeiras, então esse foi um ponto positivo aí da atitude do treinador, né, e é interessante que aconteceu isso há 20 dias atrás, ninguém ficou sabendo, não surgiu rumor em lugar nenhum. Depois disso também o Al Hilal contratou Fernando Inzaghi, né, mas antes a primeira opção era de fato Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que recusou a proposta e deve continuar no Palmeiras, o que também nos dá esperanças aí a respeito, né, de qual deve ser o planejamento do Palmeiras para a próxima temporada, né, Palmeiras e Abel Ferreira, já que a gente vem falando bastante aí sobre renovação de contrato e tudo mais. Além disso, meus amigos, eu quero comentar uma coisa aqui para vocês.
Meu editor, põe ao lado aqui a possível camisa do Palmeiras para o Mundial de Clubes. Que bagulho horrível, meus amigos. Pô, o cara que aprovou isso daqui, ele merece ser preso, tá? Eu queria deixar minha opinião aqui. É lógico que na hora de sair o lançamento, a gente vê detalhes sobre a camisa e tudo mais, a gente vai poder comentar um pouco melhor a respeito disso, né? Quem sabe até trazer aqui no canal e tal pra gente dar uma olhada. Mas, irmão, olhando essa foto, que negócio horrível, pelo amor de Deus. Nessas horas dá até, pô, eu não tenho nem o que falar. Esse negócio aí, isso daí, o cara que fez isso tinha que ser preso. Ele tem que ser punido eternamente por essa barbaridade que é essa camiseta amarela aí do Palmeiras. Mas é isso, meus amigos. Dito isso, vamos falar um pouquinho então sobre as expectativas do Palmeiras para esse Mundial de Clubes, porque tá chegando, meus amigos. Faltam 11 dias para a estreia do Verdão. São 11 dias para a estreia do Palmeiras olha, até travei aqui, no Super Mundial de Clubes. E olha só, teve aqui uma inteligência artificial que fez os jogos do Palmeiras, né, dentro desse Mundial de Clubes, iniciando por uma vitória diante do Inter Miami por 3-1, tá? Uma vitória em cima do Al Ahly por 2-1 e uma derrota por 2-1 para o Porto. Dito isso, o Palmeiras passaria, né, em segundo lugar no grupo, teoricamente enfrentaria Atlético de Madrid. E aí, segundo a IA, o Palmeiras encerra a participação no Super Mundial de Clubes nas oitavas de final, saindo derrotado por 2-1 diante do Atlético de Madrid. Meus amigos, o que a IA não sabe é que o Palmeiras é muito maior do que o Atlético de Madrid. É só marcar o Álvares que tá tudo certo, meus amigos. Então, assim, Palmeiras passará do Atlético de Madrid. Palmeiras vai ganhar do Porto também, né? Então, o adversário nem deve ser esse. Palmeiras passará do Atlético de Madrid. E aí a gente pode conversar depois aí como é que vai ser as quartas de final. Vamos pensar jogo a jogo, fase a fase. Mas fato é, meus amigos, que tá chegando o Mundial de Clubes. Coloca aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês. Até onde vocês acham que o Verdão chega nesse Mundial de Clubes, meus amigos. E aí é o seguinte, assim que nós tivermos mais informações sobre qualquer coisa relacionada ao Verdão, a gente sabe que tá paralisado os jogos e tal. São 11 dias aí de tranquilidade. São 11 dias sem passar nervoso, com dobra de lateral, não é mesmo? Então aproveitem esses 11 dias porque o Mundial tá chegando aí e a gente vai trazer todas as informações do Verdão para manter você dentro de tudo. Então se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu joinha, dá uma força para nós, coloca seu comentário aqui e tamo junto. Avante palestra, amanhã estamos de volta novamente. Grande abraço para vocês.